Aleluia. Aleluia. Toda glória a Jesus. Eu cumprimento a Juve com a paz do Senhor. Amém? Amém. Quem está feliz, diga glória a Deus. Amém. Abra a sua Bíblia comigo no livro de 1 Crônicas. Livro de 1 Crônicas, capítulo de número 28, versículo de número 20. 1 Crônicas, capítulo de número 28, a partir do versículo de número 20. Aleluia. Glória a Jesus. Temos lá? O texto diz: E disse Davi a Salomão, seu filho: Esforça-te, tem bom ânimo, e faz a obra. Não temas nem te apavores, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo. Não te deixará, nem te desamparará, até que acabes toda a obra do serviço da casa do Senhor. Capítulo 29, versículo de número 1. O texto diz: E disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e tenro. E essa obra é grande, porque não é palácio para homens, mas para o Senhor Deus. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto que na verdade é a metade de uma história dividida em 3 partes. Nós estamos bem no meio da saga da construção do primeiro templo. Essa história na verdade começa lá no capítulo de número 17. E o texto vai narrar que Davi certa vez está a contemplar o reino, e ele já morava no seu palácio de cedro, e ele tem um papo com Natã. Ele chega e fala para o profeta Natã: olha, eu estou morando nesse bonito palácio de cedro, e a tenda do Senhor, e a arca do Senhor, aliás, habita numa simples tenda. É interessante que Davi, ele se incomoda com aquilo. E aí Natã vai dizer para ele: olha, não te bloqueis, Davi, a respeito disso. Vai, faz o que está no teu coração, porque Deus está contigo. E aí o texto silencia, mas mais na frente, a palavra vai dizer que naquela mesma noite, o Senhor veio e falou com o profeta a respeito de Davi e o seu desejo de construir um templo para Deus. É interessante, irmãos, que o profeta vai receber de Deus o Senhor falando que ele nunca havia pedido para ninguém lhe construir um templo, porque desde o início ele estava e ele ia com o povo de tenda em tenda. E é tão interessante perceber que o Senhor vai falar a Natã que ele está recebendo o projeto de Davi, e lhe faz promessas a respeito do seu reino, e a respeito daquilo que Deus tem para o servo de Deus, porque ele se agradou do desejo do coração de Davi. E aí, a primeira coisa que eu quero já te entregar e falar para você a respeito desse texto é: cuide das coisas de Deus. Cuide das coisas de Deus. Porque enquanto você faz isso, Deus cuida das tuas coisas. Cuide da obra do Senhor, cuide e zele por essa obra, porque enquanto você faz isso, Deus cuida do que é teu. Davi se importou com a presença, e quando ele se importou com a presença, o Senhor disse: eu vou fazer o teu reino ainda maior, e vou edificar a tua casa para todo sempre no meio do meu povo. Davi desejou dar descanso à presença de Deus. E Deus se agradou tanto que resolveu dar descanso ao povo de Deus, dos seus inimigos e dos seus algozes. É tão interessante, irmãos, perceber que Deus nunca havia pedido uma casa, nem a Davi e nem a ninguém. Mas Davi se moveu em proatividade. Irmãos, eu amo proatividade. Sabe por quê? Porque proatividade move os céus. Proatividade, irmãos, a pessoa proativa, ela não depende de estímulos externos, ela simplesmente vai buscar a mudança que ela precisa, porque ela não espera que ninguém venha lançar fogo nela, ela vai em busca do fogo sozinha, porque ela é proativa.
E aí quando eu leio isso, irmãos, há um desejo no meu coração tão grande, que a nossa geração encontre o caminho da proatividade espiritual. Irmão Felipe, o que é isso? Olha, Deus ainda não me disse nada, mas eu já estou fazendo planos. Deus ainda não me disse nada, mas eu já estou na expectativa de agradar o coração de Deus, buscando a sua vontade, desejando a sua vontade, porque enquanto Ele não fala e enquanto Ele não vem, eu vou em busca da sua presença. Proatividade espiritual. E eu gosto disso, irmãos. Nós temos que ter sonhos em Deus, nós temos que ter expectativas em Deus, porque a palavra quem diz em Filipenses 2,13, pois é Deus quem produz em vós, tanto querer como realizar, de acordo com a sua boa vontade. Deixa eu falar uma coisa para você, todo bom desejo vem de Deus. Se você tem um desejo, e esse desejo é bom, esse desejo não vem do inferno, irmãos. Esse desejo não vem da sua própria natureza, se ele vem de dentro, esse desejo vem de Deus, porque tudo aquilo que nós nos empenhamos a fazer, segundo a vontade do Senhor, terá a bênção do Senhor na nossa vida. Davi teve esse desejo, ele desejou e planejou, e quando ele apresentou a Deus, Deus garantiu a realização. Mas Deus é muito específico, ele diz, olha Davi, aliás, Natan, fala para Davi, que vai rolar o templo, mas não é ele que vai construir, é o filho dele. Eu vou escolher um da casa dele, e esse moço vai fazer para mim esse templo. E aí Davi fica muito feliz, começa a se empenhar, e o texto vai dizer no desenrolar do texto bíblico, que ele começa a juntar, irmãos, tudo aquilo que ele precisa para construir. Ele vai atrás do ouro, ele vai atrás da prata, ele vai atrás da madeira, ele vai lá no arquiteto, bola o projeto, ele pensa no serviço do templo, ele pensa nas pessoas que vão estar lá diante do Senhor, colaborando, e deixa tudo certo, só no ponto de entregar o projeto para Salomão. E o tempo passa, e se aproxima então a hora do projeto do coração de Davi sair do papel. E é tão maravilhoso, irmãos, entender que Davi sonhou, Davi projetou, Davi desejou, mas ele não realizou. Ele resolveu e ele teve que passar para frente o projeto que o Senhor havia lhe dado. O que esse texto diz para nós, gente? Senão que existe gerações atrás de nós, senão que existe uma geração de crentes, de pessoas que vieram atrás de nós e que pavimentaram o caminho que hoje eu e você andamos nele. Essa igreja, ela está no Brasil há 111 anos e esse evangelho, ele tem preço e tem preço de sangue da geração que veio antes de nós. Irmãos, nós temos que valorizar isso. Nós não podemos esquecer que está no nosso turno. Nós não podemos esquecer que está na nossa hora. Nós não podemos esquecer que esse evangelho tem um preço. E ele tem preço de sangue daqueles que vieram antes de nós. E aí, Davi vai passar o bastão. Chega a hora então dele passar o bastão. E o que acontece? Sai Davi, o grande rei Davi, e assume em seu lugar o jovem Salomão. Irmãos, eu não sei vocês, mas suceder Davi e sendo meu pai, o negócio fica sério. Quem concorda, diga eu. É sério, irmãos. Mas Davi faz uma grande convocação, e uma importante multidão comparece diante dele, e ele apresenta então Salomão como seu sucessor. E aí chega a hora de Davi, diante de toda a comunidade de Israel, apresentar a Davi seu sucessor, e ele vai falar à multidão em um discurso otimista, realista, mas profético. Otimista, realista, mas profético. Davi divide o seu discurso em duas partes. E na primeira parte, ele dirige a palavra primeiro a seu filho Salomão. E olha só o que é que vai dizer no capítulo 28, no verso 19. Ele diz, Davi diz, tudo isso me foi dado por escrito, por mandado do Senhor, a saber, todas as obras desta planta. Davi recebeu a direção do Senhor para elaborar o projeto, irmãos. E ele projeta isso com todo o seu coração, com toda a sua vontade, com toda a sua expectativa de ver aquilo sendo feito. Mas ele entende que não era ele que iria construir, mas sim seu filho,
a próxima geração. Isso fala para nós, líderes, o quanto que muitas das vezes nós não vamos caminhar a trilha que os nossos liderados caminharão, mas ainda assim nós vamos apoiá-los no seu processo, porque quando, irmãos, eu lanço alguém, e eu envio alguém, e eu oro por alguém, aquela pessoa vai aonde eu não posso ir, mas a obra de Deus é realizada na minha vida e na vida dela. É tão importante, irmãos, investir em pessoas. É tão importante, irmãos, compreender que existe um caminhar antes do nosso, para que a gente não se torne pessoas individuais, dentro da nossa própria vontade, ou olhando apenas para o nosso umbigo, mas entendendo que a obra de Deus é feita de forma colaborativa. Juve, você está aqui porque alguém tem investido na tua vida. Que maravilha, irmãos, pensar isso. E é necessário saber para onde vai, porque só se sabe para onde vai quando você entende de onde você veio. Davi está passando para a próxima geração a responsabilidade de criar um lugar para Deus. Diga comigo, um lugar para Deus. Um lugar para Deus. Verso 20. E disse Davi a Salomão seu filho: esforça-te, tem bom ânimo e faz a obra. Não temas nem te apavores, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo, não te deixará, nem te desamparará, até que acabes toda a boa obra do serviço da casa do Senhor. Esforça-te, Salomão. Irmãos, o esforço é a atitude dos vencedores. Quem concorda, diga eu. O esforço é a atitude dos vencedores. Irmãos, esforço agrega valor. Você pode ter uma coisa, olha só o exemplo. Fulano, irmãos, não tem nada, mas você diz: rapaz, fulano é esforçado. Porque o esforço, ele agrega valor. E quando alguém fala em esforço, é porque o que vai ser feito vai ser penoso, Joab. Se alguém fala assim: ei, vamos ali, fazer o quê? Vamos ali botar uma forçazinha. Você já entende que vai ser algo o quê? Vai ser algo penoso. Vai ser algo que vai exigir esforço. E é tão interessante perceber, irmãos, porque todo grande projeto que exige esforço vai trazer medo ao nosso coração. Irmãos, eu resolvi pedir uma moça em casamento. Estou me tremendo todinho. Porque todo grande projeto que exige esforço dá medo. Irmãos, a grande verdade é que o medo é um sentimento natural, mas anormal é o medo limitar os projetos de Deus na tua vida. O medo é um processo completamente natural, mas o anormal é o medo cercear a tua caminhada. E Davi diz a Salomão: te esforça, te esforça. E ele evoca aqui, irmãos, um texto tão parecido, se não igual, de Josué 1:9, quando ele diz: não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não te atemorizes, nem te espante, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Moisés havia trago o povo até ali para conquistar a terra, mas ele morre. E aí era interessante perceber que Josué, junto com o povo, iria se esforçar para conquistar a terra. Quem entende, diga eu. Da mesma forma, Davi, ele havia preparado tudo e havia entregado o projeto a seu filho Salomão, mas Salomão precisaria se esforçar para construir o templo. Irmãos, toda conquista só vem pelo esforço. Quer emagrecer? Malha, bebê. Quer passar no vestibular? Estuda, benção. Quer pregar, cantar? Vai ouvir, vai ler. Irmãos, o esforço é o que move o coração daquele que deseja cumprir o chamado do Senhor na sua vida. E aí é tão maravilhoso entender que ele diz, Davi, Salomão diz para Davi: fazei a obra. Em outras traduções está escrito: mãos à obra. O que é, irmãos? Mãos à obra é alguém que vive por uma causa. Quando você está envolvido em algo, aquilo que você faz é a causa da sua vida. E aí muita gente vive, irmão, sem entender o que está fazendo na terra, porque não encontrou ainda uma obra para se dedicar, para se entregar, para ver frutificar, para se dedicar àquilo, como se daquilo dependesse a sua própria vida. Mas aí, quando o medo bate,
Davi vai dizer a Salomão: não te preocupa, meu filho, porque o Senhor não te deixará até que acabe toda boa obra. E aí, Davi profeticamente está evocando o texto de Filipenses 1,6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus quer fazer algo em você, para então fazer algo através de você. Se Ele começou, Ele vai cumprir. Se Ele te fez sonhar, Ele vai realizar. Se Ele está incomodando o teu coração, Ele vai te dar direção para você chegar do outro lado. Porque nós sempre seremos desafiados a nos esforçar. Irmãos, sempre será necessário se esforçar. 3 coisas não precisam de esforço: reclamar, engordar, se bem que comer, não sei. E a outra coisa eu esqueci. Mas a grande verdade, irmãos, é que não se esforçar não dá trabalho, mas se esforçar dá. Certa vez me convidaram para subir uma serra, a serra de Pacuti. E aí nós criamos um grupo lá, e no meio desse grupo tinha um camarada que ele era assim, irmãos, se viu o exército, faca na caveira, o homem tinha que ver. Aí fizeram esse grupo, me colocaram, eu, em toda a minha habilidade para subir montes, para subir trilha. Você pode olhar para mim e você vê em mim, né? E aí eu mandei no grupo assim: o que é que precisa levar? Aí o cara respondeu: você pode levar tudo. Você pode colocar na sua mochila ventilador, você pode colocar um fogão, você pode colocar lá um colchão inflável. Aí ele disse assim: teu esforço, teu conforto. Irmãos, aquilo veio forte no meu coração. Porque tem coisa que pesa, irmãos, a caminhada. Tem coisa, irmãos, que pesa nas costas enquanto você está trilhando um caminho em direção a algum lugar. Mas quando você chega lá, Samuel, aquilo que era esforço se torna o teu conforto, porque você levou até o fim o compromisso de se esforçar na obra de Deus. Mateus 11:12 vai dizer: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Você quer o reino de Deus na sua vida? Diga eu. Se esforce e traga o reino para a sua vida, nem que seja a força, diga glória a Deus. Nem que seja a força, traga o reino para a tua vida, deixa o Senhor dominar o teu caminho nessa terra. E aí, o texto continua no versículo 21. E olha o que é que ele vai dizer. E aí estão os turnos de sacerdote, dos levitas, para todo o serviço da casa de Deus e para toda a obra. Você poderá contar com voluntários, competentes para fazer todo tipo de serviço. Também os chefes e todo o povo estarão inteiramente às suas ordens. O que é que Davi está dizendo? Olha, meu filho Salomão, deixa eu dizer uma coisa para você. Ninguém faz nada sozinho. Olha para a pessoa do seu lado e diga: ninguém faz nada sozinho. Irmãos, ninguém faz nada sozinho. A salvação é individual, mas o caminho ele é coletivo. Precisamos valorizar aqueles que estão ao nosso lado, nos auxiliando na obra de Deus. Davi vai dizer: olha, aí estão os sacerdotes. Quem são eles? Pastores, líderes, homens e mulheres de Deus que estão nos inspirando, que estão nos alimentando com a palavra. Ele vai dizer: olha, aí são também os voluntários. Quem são os voluntários, irmãos? Pessoas que escolhem andar contigo sem receber nada em troca, porque tudo aquilo que eles querem é estar do lado de alguém que anda segundo a vontade de Deus. Irmãos, os voluntários, irmãos, são pessoas que se movem por amor. E sabe qual é o maior de todos os voluntários? Mateus 20:28. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus nos deu o exemplo: sirva com a sua vida, porque quem não vive para servir, não serve para viver. Sirva com a sua vida, irmão Felipe. Que tipo de pessoa eu tenho que ser? E melhor ainda, que tipo de pessoas eu devo andar com elas? Gente que ama servir, gente que ama a obra de Deus, porque nós temos aqui uma grande obra, e essa obra é gigantesca, mas existe espaço para mim e para você na obra de Deus. Aleluia.
Davi continua. E no capítulo 29, ele então muda o discurso. E ele começa a se dirigir ao povo. Diga ao povo. Versículo 1. O rei Davi disse a toda a congregação: Salomão, meu filho, é o único a quem Deus escolheu. Ainda é moço, inexperiente. E essa obra é grande, porque é palácio para homens. Não é palácio para homens, mas para o Senhor Deus. Aí tu mantém aí, mídia, em nome de Jesus. Davi fala com entusiasmo a respeito de Salomão. Ei, gente, meu filho Salomão, vem aí e vem que vem. E atrás de todo pai entusiasmado tem um filho morrendo de medo. Irmãos, eu não sei como é você, mas lá em casa a minha mãe, ela acha que eu sou o pastor Moacir do Guajiru, o Billy Graham da Messejana. Eu digo: mãe, se acalme. Calma, irmã. Porque todo pai acredita no seu filho. Todo pai investe no seu filho. Todo pai deseja que o seu filho faça algo para a glória de Deus. E aí eu vim falar para você de um pai que acredita em ti. E ele acredita tanto em ti que ele resolveu morrer para te dar vida. O Senhor acredita em você. Mas o Senhor acreditar em nós é uma verdade. Mas a pergunta que eu faço é: e você? Você acredita em você? Você acredita na sua vida? Deus acredita em você. E Davi acreditava em Salomão. Davi agora se dirige ao povo e começa a descrever Salomão. E aqui eu vou rapidamente concluir essa mensagem. E é tão maravilhoso, irmãos, perceber que quando Davi começa a descrever Salomão, irmãos, ele começa a descrever, sabe o quê? A nossa geração. Irmãos, é assim um retrato fiel. Nós temos muitas coisas em comum com Salomão. E aí, nas palavras de Davi, ele vai dizer o seguinte: primeiro, Salomão, meu filho, é o único. Diga comigo, o único. Precisamos entender o nosso valor. Irmãos, quantos de vocês existem por aí? Quantos de mim? Até hoje vi muitos parecidos. Agora iguais a mim, só eu. Original de fábrica. E aí muita gente acaba que não valoriza quem você é. E aí já vi gente falar assim: eu não sou nada, eu não sou ninguém. Irmãos, isso está completamente equivocado. Sabe por quê? Porque eu não imagino o Senhor Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, morrendo na cruz por causa de nada e por causa de ninguém. Você tem um valor. Você é único. E Davi vai dizer a respeito disso: meu filho Salomão é único. E sabe por quê, irmãos, que Salomão era único? Porque Salomão era o escolhido de Deus. Diga assim: escolhido. Irmãos, os escolhidos são desafiados. Os escolhidos, irmãos, eles são passados na peneira do tempo. Os escolhidos, irmãos, eles são perseguidos. Os escolhidos, irmãos, eles são desafiados. Os perseguidos, irmãos, eles vivem à margem. E aí eu lembro de José. Lá estava José, escolhido do Senhor. Mas se você for ver a história de José, é a verdadeira turnê da aprovação. Da casa do pai para o poço. Do poço para a escravidão. Da escravidão para a prisão. E aí eu imagino: Jesus, que mistério é esse? Mas o texto vai dizer: porém o Senhor Deus estava com José. Os escolhidos sempre terão a companhia do Deus verdadeiro. Não importa a circunstância, irmãos. Não importa a situação. Quem é escolhido no poço ou na Espírito do Gago, o poço ou todo o resto, Deus sempre estará lá. Mas se você for parar para pensar, você vai ver, irmãos, 17 anos era a idade que lançaram José no poço. Sem sonhos, sem perspectiva, sem nenhum tipo de visão. Só que aos 30 anos, esse mesmo jovem que estava no poço, estava governando o Egito, abaixo apenas do faraó. Na vida de José, era preciso transformar o sonhador em um realizador. Talvez hoje você, como jovem, seja um maravilhoso sonhador. Você tem planos, você faz planos, você imagina muitas coisas boas. E é verdade, irmãos, é gostoso sonhar.
Mas melhor ainda do que sonhar, é realizar e viver os planos de Deus para a nossa vida. Deus enxerga em você a idade certa para o compromisso daquilo que Ele te chamou. Me lembrei daquele hino, né? É assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Com Filipe, 17 anos, Deus te usa. 20, Deus te usa. 25, Deus te usa. 30, Deus te usa. 35, Deus te usa. Não importa a idade, Deus enxerga o compromisso. E aí, irmãos, Davi continua. Ele é o único. Ele é escolhido. Mas aí ele não engana o povo. Ele diz: Salomão é tenro. Em outras palavras, Salomão é inexperiente. Irmãos, e eu não sei vocês, mas pensa no negócio terrível, é o drama do primeiro emprego. Porque as pessoas que contratam pessoas para o primeiro emprego exigem das pessoas sem emprego, experiência. E aí, irmãos, da mesma forma era Salomão. Porque, o que é que acontece, Samuel? Ele foi rei aos 20 anos, irmãos. E eu não sei se você sabe, mas para ser presidente do Brasil, você tem que ter no mínimo 35 anos. Porque sem essa idade, a Constituição considera você inapto. Sabe por quê? Porque a juventude é terra de incerteza. A juventude é terra de espaço de formação. Quem está na juventude está construindo um legado. E Davi vai dizer: olha, meu filho é inexperiente. Meu filho ainda é tenro. Mas aí, irmão, se eu pudesse dizer algo para você nessa noite só pode ter experiência quem busca viver experiências. E se eu pudesse dar um conselho a você nessa noite, eu diria: busque viver experiências com Deus. Aumente o seu portfólio de experiências com Deus. Não seja alimentado por a experiência dos outros. Busque em Deus as suas próprias experiências. Porque quando você estiver vivendo um lugar, em uma circunstância, que você pensa: rapaz, acabou tudo para mim, agora já foi, você vai buscar na sua mente outros momentos e outras circunstâncias que Deus esteve contigo, e aquilo vai fortalecer a tua fé. Sim, irmãos, somos inexperientes. Sim, irmãos, somos moços, somos moças, somos pessoas jovens. Mas Deus ainda assim escolhe pessoas inexperientes para viver grandes experiências ao lado dele. E aí, ele vai concluir e vai dizer o seguinte: olha, Salomão, além de inexperiente, o texto diz, ele é responsável por uma grande obra. Diga comigo, grande obra. E aqui eu vou caminhar para o fim. O Taj Mahal é conhecido como a maior prova de amor do mundo. É um grande e imponente templo, considerado como uma das 7 maravilhas do mundo. Ele foi erguido em mármore branco, pelo esforço de 20 mil homens que trabalharam na obra daquele príncipe indiano naquela grande construção. Só que tem um detalhe, Nival. Esse homem fez esse maravilhoso templo com o esforço de 20 mil homens para homenagear a sua esposa. Só que essa esposa nunca viu esse templo de pé, porque o templo foi erguido em cima do túmulo dela. Era para ele, para aquela mulher, um voto de amor. Aquele homem ergueu aquele templo. Irmãos, diga assim: Jesus de Nazaré, nunca mais eu vou me alegar com uma mensagem no WhatsApp. Porque, irmão, prova de amor é um camarada fazer um templo de mármore gigantesco para uma mulher que nunca viu aquele templo de pé. Agora imagine aí, irmãos, a responsabilidade de Salomão em construir uma morada terrena para o dono do universo. Irmãos, Davi diz: irmãos, isso aqui não é obra de homem, isso aqui não é palácio para homem, isso aqui é obra para Deus. Em outras palavras, ele está dizendo: isso aqui vai ser difícil, isso aqui vai ser custoso, isso aqui vai exigir tudo de Salomão.
Mas, irmãos, quem foi que disse que ia ser fácil? Quem foi que falou que ia ser fácil? Fácil é viver por viver. Difícil, irmãos. Difícil é fazer história. Fica de pé em nome de Jesus. Sabe o que é que acontece? Sabe o que é que acontece, irmãos? Quem está comigo, diga eu. A obra de Deus, ela é gigante. E ela é trabalhosa. E ela custa alto preço. E a grande verdade é que tudo que a obra de Deus vai exigir de você, é tudo de você. Ou seja, a sua própria vida. E aí, mais para frente, já no segundo livro de Crônicas, no capítulo 6, no verso 18, Salomão vai inaugurar a obra, porque sim, ele concluiu o templo, diga glória a Deus. E aí, irmãos, ele vai olhar para aquele templo. Olha para cá, já vou concluir. E aí ele vai fazer a seguinte reflexão. Ouça com atenção, 2 Crônicas 6,18. Mas será que de fato, isso aqui é Salomão dizendo na inauguração do templo, olhando para o templo e olhando para o povo. Quem ainda está comigo, diga eu. Ele vai dizer assim, será que de fato Deus poderia habitar com homens na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não podem conter, muito menos esse templo que eu edifiquei. Irmãos, isso aqui é tão misterioso, porque como é que na inauguração do templo, que custou tanto para Davi, e custou tanto para Salomão, ele vai olhar para aquela maravilha e vai dizer, isso aqui não é suficiente, porque não é possível conter em obras terrenas um Deus que é maior do que o próprio universo. E aí, meus irmãos, eu vou ver e perceber que o templo foi destruído, reconstruído e novamente construído, e mais uma vez destruído. Na conta total, foi construído e reconstruído 3 vezes. Não, 2 vezes, e será da 3ª vez. Por que, irmão Felipe? Porque obras de homens são passageiras. Mas existe uma obra, olha para cá, vou encerrar. Existe uma obra que foi pensada para a eternidade. E essa obra não passará. Por quê? Porque o Senhor escolheu morar num lugar muito melhor do que templo feito por mãos humanas. Ele escolheu morar em mim e em você. E Ele está aqui perguntando nessa noite, será que existe em você espaço para mim? Não deu certo o templo de Salomão. Eu até gostei, era bonito, mas eu prefiro morar em algo melhor. Eu prefiro morar em algo que eu mesmo criei para a eternidade. Eu quero morar no teu coração. E aí, João 14:23 vai dizer, Jesus responde e diz, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos a Ele, e faremos nele morada. Diga assim, eu sou casa de Deus, eu sou a habitação de Deus. Deus escolheu morar em mim, e a obra que Ele tem não passa, porque Ele é o dono de tudo. Não vou chamar você para frente, não há necessidade. Aí mesmo no seu lugar, você vai fazer dessa canção a sua oração. E se você chegou até aqui, entendendo aquilo que foi cobrado e pregado nessa noite, é porque você entende, na sua cabeça inteligente, que Deus tem uma obra que outra pessoa não pode fazer, apenas você. E se você entende isso, você se deixará gastar, e gastará a sua vida para ser usado segundo a vontade do Senhor. Declara isso em nome de Jesus.